Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que seja tudo bem com vocês. Vamos aqui para mais um encontro, mais uma aula. Nossa aula hoje é sobre economia, sociedade e política na Europa feudal. Basicamente a gente continua falando sobre Idade Média, tá? Nós já tivemos uma aula sobre isso, a última aula, né, que vocês assistiram. E agora a gente continua falando sobre esse mundo feudal, lembrando que nós estamos falando da Europa feudal. Lembrando que a Idade Média é um longo período da história, né, quase 1000 anos, de 476 depois de Cristo até 1453. Então, um período muito grande, que não produziu tantas fontes assim para os historiadores, né, analisar esse período. Então nós estamos tentando ainda entender, muitas pesquisas no século XX, né, foram desvendando essa Idade Média, quebrando a ideia de que era a Idade das Trevas e tal, mas a gente continua então com esse assunto só para você perceber aí que está rolando uma sequência, tá? Então nós na última aula ali falamos sobre a Idade Média e continuamos falando hoje e ainda nas próximas aulas vamos falar sobre a Idade Média, beleza? Vamos começar pensando por um conceito que é fundamental. Hoje nós vamos entender o feudalismo, nós vamos falar tudo sobre feudalismo hoje e a gente vai tentar entender esse conceito, tá? Eu não sei se você lembra, mas na época, quando a gente estava presencialmente, né, eu falei para vocês que tem um jeito de estudar a história que facilita um pouco, que é de você pegar 4 perguntas ou 4 pontos para analisar de uma sociedade, de um período da história. Esses 4 pontos são, começa por economia, política, sociedade e cultura. Tá? Na aula de hoje nós vamos passar então por esses 4 pontos para tentar entender o feudalismo aqui. Nós vamos tentar entender a economia, né, desse período do feudalismo, só para fazer um recorte aqui, né, de quando que eu estou falando e de onde eu estou falando. Nós estamos falando mais ou menos assim, ó, século IX até o século XI, então 800 e bolinha até 1000 e bolinha, tá? E nós estamos falando de um pedaço ali da Europa Ocidental, basicamente assim, a grosso modo, que é a França hoje, tá? Ali onde tinha o Reino dos Francos, o Império Carolíngio, aquele pedaço ali é onde o feudalismo se desenvolveu, é onde existem as pesquisas tratando desse conceito, tá? Então anota aí, por favor, que o feudalismo é um conceito, tá bom? Um conjunto de ideias aí que explica o jeito e como uma sociedade se organizou entre o século IX e o século XI nesse pedaço da Europa, tá certo? Então, nós vamos passar por uma análise assim, vamos olhar o feudalismo do ponto de vista econômico, e aí eu já adianto para vocês, né, uma prévia, uma economia mais ruralizada, né, baseado muito na agricultura e tal, não é baseado em comércio e tudo, mas a gente vai analisar se tinha ou se não tinha comércio, mas basicamente agricultura. Nós vamos falar da política, a principal característica da política no final da aula, quero que vocês entendam que é uma política descentralizada, uma política fragmentada durante esse período, eu vou explicar certinho como que isso acontece. Nós vamos falar da sociedade, uma sociedade, tem a pirâmide famosa, né, uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade com pouca mobilidade social, e aí a gente vai olhar quem é quem nessa sociedade, quem são os grupos e principalmente qual a função de cada grupo dentro dessa configuração social. E por último, a gente vai olhar ainda hoje, né, depois a gente vai ter um tempo nas outras aulas para continuar falando de cultura, mas hoje eu já quero falar alguma coisa de cultura para vocês, tá? Então a gente vai pegar esse conceito aqui e nós vamos destrinchar ele entre política, economia, sociedade e cultura. Nós vamos fazer tudo isso nos próximos minutos, tá? Provavelmente nós devemos ter aí 2 videozinhos de 20 minutos mais ou menos, que é o que a gente teria na sala de aula, mais ou menos, tá? Mas é muito conteúdo, então vou chorar o bambu aqui. Tá certo? Então assim, só para analisar. Como nós vamos falar do século IX, né, até o século XI, obviamente, eu estou falando muito obviamente, eu queria falar menos obviamente, me ajuda aí. Como nós estamos analisando do século IX até o século XI, o que nós vamos tratar aqui são generalidades, é como se fosse um resumo, tá? Então, tipo assim, tem muitas variações e tal, mas a gente está pegando aquela ideia do vestibular mesmo, né? Essas variedades. Então, vamos tentar resumir bem as principais ideias para não ficar nada de fora aí para a hora que você estiver estudando, tá bom? Bom, já falamos onde a gente está, o que a gente vai analisar e tal. Agora, deixa eu só retomar da última aula, antes da gente começar a abrir o conceito do feudalismo, só para você lembrar, ó,
bem, pra você não se perder. Tem lá o Império Romano, aí o Império Romano do Ocidente vai se fragmentar, ele vai cair, né, em 476 depois de Cristo. Aí depois que o Império Romano se fragmenta, você tem na Europa vários reinos bárbaros, germânicos, alguns cristãos, como é o caso dos francos, um reino cristão importante ali na região onde vai se formar a França. Esse reino dos francos vai ganhando poder, vai se fortalecendo, cresce na mão do Carlos Magno, vira um império chancelado, é a palavra, pela igreja, legitimado, né, pela igreja católica, com a coroação dele no ano de 800. Então você tem o Império Carolíngio, que é considerado o novo Império Romano do Ocidente, né, a igreja católica junto com o poder político, militar, né, administrativo ali. E você tem uma tentativa de tomar toda a Europa com esse Império Carolíngio. Aliás, só abro um parênteses aí, já repararam que estão sempre tentando unificar a Europa, né? O Império Romano tentou dominar esses territórios da Europa Ocidental, aí depois você tem o Império Carolíngio, depois você tem o Sacro Império Romano Germânico, e aí você depois tem o Napoleão tentando unificar, depois tem o Hitler, e tem um rolê, e hoje tem a União Europeia lá, né? Mas enfim, a Europa sempre passa por esses momentos de unificação, fragmentação e tal. Então o Império Carolíngio, só retomando aqui, né, revisando a última aula, o Império Carolíngio domina vastos territórios, estabelece ali um sistema de organização com uma troca de fidelidade entre os nobres, espalha o cristianismo por essa região, a Igreja Católica chega em todos os lugares junto, em todos esses lugares que tem o Império Carolíngio, a Igreja Católica tem terra, e a Igreja Católica recebe o dízimo, e a Igreja Católica cuida da mentalidade das pessoas, todo mundo escuta a Igreja Católica, porque é ela que diz como que você vai ser salvo ou como você vai se danar, como você vai para a salvação ou para a danação, e todo mundo então quer escutar a Igreja Católica. Mas o Carlos Magno morre, e depois da sua morte o Império vai se fragmentando, disputa dos herdeiros e tal. Em 843, depois de Cristo, tem um tratado que divide, que fragmenta de novo esse Império Carolíngio que estava tentando aí essa unificação desse território que hoje a gente chama de Europa, do continente, né? Ou seja, mesmo com essa fragmentação que aconteceu, a Igreja Católica estava presente, a Igreja Católica estava ali. A Igreja Católica se tornou uma grande proprietária de terras e ela se torna também a principal instituição, a instituição mais poderosa da Idade Média. Beleza? Então é daí que nós estamos partindo, então é isso que nós estamos analisando e é isso que nós vamos conversar a partir daqui com esse novo assunto que é o feudalismo. Tudo bem? Deu para dar uma localizada aí? Então vamos lá então. Europa, de século IX ao século XI, feudalismo, basicamente nós estamos entendendo, vamos tentar entender aquilo que vai virar a França, tá? Mas calma aí que isso virar a França ainda vai demorar um pouquinho para a gente falar. Deixa eu apresentar para vocês primeiro um pouquinho do cenário, tá? Como assim o cenário? Pra você imaginar esse mundo, como é que ele é. Então, tipo assim, o que é esse mundo na Europa no século IX, no século X, no século XI, né? Algumas curiosidades, assim, primeiro é um mundo muito escuro. Tem energia elétrica, galera, um mundo escuro. Isso mexe com a cabeça das pessoas, né? Todo mundo já ficou sozinho no quarto, no escuro, e aí a gente começa a imaginar um monte de coisa. Então você imagina uma sociedade toda bem escura. Era um mundo escuro. Cuidado que eu não estou dizendo que era o mundo das trevas, tá? Nós estamos tentando entender o cenário. Era um mundo escuro, era um mundo em que a grande maioria da população era analfabeta, não sabia ler e escrever. Essa cultura letrada está mais na mão da igreja, né, do corpo da igreja, que é o clero. É um mundo que a expectativa de vida é muito baixa, entre 30 e 35 anos, as pessoas vivem pouco, as condições sanitárias são ruins, não tem banheiro, né, encheu o pinico em casa, abre a janela e joga para fora, e por aí vai, né? Então você tem um mundo que é cheio de doenças ainda, a medicina é muito precária nesse momento, a concepção do tempo, né, deles é uma concepção ligada ao tempo da natureza, né, o dia, a noite, o tempo de colher, plantar, o calor, o frio. Então esse é o cenário, né? Eu acho que o cenário é importante para a gente entender como que é como funciona, né, a cabeça, a mentalidade desse povo. E aí eu vou indicar para vocês, ó, não é um filme ou um livro sobre o feudalismo, porque essa história aqui do Umberto Eco, ela se passa no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, século XIV, tá? Mas é um esquema legal para você se ambientalizar. Então você tem aqui, ó, o livro,
O Nome da Rosa, né, do Umberto Eco. Se você tiver tempo, gostar de literatura e quiser se aventurar, uma delícia. E para você ir um pouco mais rápido, né, um filme do Jean-Jacques Annaud, que é um diretor que eu gosto muito, que é O Nome da Rosa. Indico esse filme aí, se você puder assistir, só para você pegar o clima, sabe? Para você entrar no ambiente e tal, entender um pouco dessa Idade Média aí, tudo bem? Mesmo que esteja um pouquinho deslocado ali, dá para você pegar a atmosfera. E, claro, velho, não posso deixar de indicar, também não é um filme sobre feudalismo, é um filme sobre Idade Média no geral, tá? E lembrando que um filme ele nunca é uma janela histórica, tipo assim, era assim e pronto, mas é legal pra gente se ambientalizar e tal. Um dos filmes que eu mais gosto, que é O Coração Valente. Se você nunca assistiu esse filme aqui, você não sabe o que é filme. Você tem que assistir. Você tá achando que filme é Avengers e tal? Não. Você tem que assistir esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro Avenger da história. William Wallace. Aí tem mistura um pouco de ficção, com alguns fatos históricos mesmo, mas é um filme muito bom. Vale muito a pena. Se quiser entrar no climão aí de Idade Média e sair com a tampa do lixo na mão, com um cabo de vassoura e brincando de cavaleiro aí, dando uma de Don Quixote aí, tá valendo. Beleza? Então tá aí a dica pra vocês. Agora vamos lá para destrinchar o feudalismo então, né? Vamos falar primeiro da economia. Galera, a economia, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: economia na Idade Média, aqui no feudalismo. Terra. Terra, terra, terra. Terra é poder. Quem tem terra está bem na fita. Quem pode usar a terra está se remediando. A terra é a grande questão. Aliás, em muitos momentos da história, até hoje, né? Mas a terra é poder. Porque essa sociedade, depois ali da fragmentação do Império Carolíngio, ondas migratórias, invasões, guerras, não tem Estado para proteger a galera. Então, assim, você tem uma sociedade que é bem ruralizada. Essa sociedade bem ruralizada, eles estão vivendo num mundo um pouco mais fechado, um mundo com menos mobilidade, né? A movimentação das pessoas diminuiu muito, o comércio diminuiu bastante. Presta atenção, eu estou dizendo diminuiu, não estou dizendo que ele não existia. Se alguém falar para você que não tinha comércio, que não tinha dinheiro, não é verdade. Mas assim, diminui muito o comércio, diminui muito a movimentação, diminui muito a monetarização. As pessoas até trocam coisas, mas sem dinheiro, elas fazem isso a partir de produtos mesmo, né? Então você tem menos moeda circulando também, e as cidades, por consequência, acabam tendo perdendo um pouco da sua importância, né? E não crescendo tanto, mas as cidades existiam já antes e vão continuar existindo, tá? Mas você tem um mundo que agora ele é mais ruralizado. Então, nesse mundo mais ruralizado, essa economia que é ruralizada, ela é baseada num sistema de produção que vai dar nome à nossa aula aqui, que é o feudo. O feudo, galera, imagina assim, é como se fosse, não escreva isso, mas só para você entender, é como se fosse uma fazenda, tá? O feudo é uma propriedade rural. E esse feudo ele tem que ser autossuficiente. Como você tem pouca mobilidade, pouca movimentação e pouco comércio, basicamente um feudo ele tem que produzir tudo que a galera que mora ali precisa para poder sobreviver. Então você tem uma agricultura de subsistência e esse feudo tem que dar conta do recado então. Então o feudo, né, essa produção agrícola no feudo, nessa propriedade rural que as pessoas estão morando ali, esse é o grande motor da economia do feudalismo, né? Essa agricultura de subsistência, a galera tá ali, é uma economia que assim, as pessoas não estão pautadas em querer ganhar dinheiro, ficar rico e subir de vida. A ideia é sobreviver, né? E aí você tem que usar a terra então para isso, então a economia é bastante ruralizada nesse momento. Uma coisa interessante que às vezes aparece nas provas, relacionada à economia, é a questão da percepção do tempo. Então, ó, se você pegar essa iluminura aqui, por exemplo, essa ideia, às vezes aparece nas provas alguns calendários, essa concepção do tempo, que é como é uma sociedade agrícola, né? E eles se baseiam pelo tempo da natureza. O norte, o que dá o ritmo da vida é o tempo da natureza, tá bom? Então aqui não está acontecendo industrialização, nada disso. É o tempo de colher, é o tempo de plantar, eles estão ligados nas estações do ano, e aí eles vão se organizando, beleza? Essa seria uma característica geral da economia do feudalismo, portanto. Beleza? Próximo. Agora a política, vamos lá. Eu falei para vocês que terra é importante. Né, pensando na economia. César, mas quem é o dono da terra? Como é que funciona isso? O dono da terra ele é um nobre. Quem tem terra, como ter terra é muito importante, terra é poder, né, na Idade Média, quem tem terra é um nobre. Então você tem um nobre, é um proprietário de terra, ok?
Esse nobre que é proprietário de terra, ele é uma figura muito importante dentro da estrutura política. A principal característica do feudalismo, vamos dizer assim, e de uma parte da Idade Média, que nós estamos analisando aqui, a principal característica política é a fragmentação do poder. Não existe nesse momento aqui um poder centralizado, um Estado unificado, um grande império atuando. Então você tem vários poderes locais na mão desses proprietários de terra que são os nobres, que por consequência vão ter que guerrear. São nobres guerreiros que protegem as suas terras, já que eles não têm um Estado organizado para poder fazer isso. Ainda vai surgir essa ideia de Estado. Então você tem como principal característica essa fragmentação política. Imagina a Europa, então, esse pedaço que eu estou falando da França, e ali você não tem um Estado organizado, igual a gente olha hoje e vê a França, por exemplo, ou antes vi o Império Romano, ou o Império Carolíngio. Não tem essa unidade, então você tem uma fragmentação. Em cada região, em cada propriedade rural, você tem um grupo de nobres que tomam conta da política, da questão militar e da economia daquela região. E aí esses nobres vão se organizar. Como não tem uma centralidade, você está percebendo aqui, eu estou dizendo, que não tem Estado. E aí você fala assim, mas então é um mundo muito perigoso, porque, vamos supor, eu sou um proprietário de terra lá, eu sou um nobre. E se alguém for invadir a minha terra, o que eu faço? Eu chamo a polícia? Não tem polícia para você chamar, não tem Estado para você chamar. Então o que você tem que fazer? Você tem que se defender. Só que sozinho é muito difícil se defender, então você tem que montar um grupo, você tem que montar uma galera, uma patota, né? Uma patota, Paulinho que sabe desses termos aí. Então você precisa montar um grupo de nobres, guerreiros que possam se defender. É aí que está a grande característica do feudalismo, porque como que eles se organizam então politicamente para poderem se defender, esses nobres então que têm as terras? Eles vão criar um sistema de fidelidade militar. Eles vão oferecer fidelidade militar uns para os outros para se protegerem e montarem seus próprios arranjos de proteção. Nós chamamos isso de suzerania e vassalagem. É um sistema que eles vão montar de suzerania e vassalagem. Essa suzerania e vassalagem ela é baseada lá numa tradição germânica dos povos bárbaros lá de trás, que era o tal do comitatus, lembra disso? A gente já teve essa aula. O comitatus é aquela ideia de fidelidade militar. Então funcionava assim, um suzerano, ele era um nobre, e aí ele tinha terra, aí ele tem bastante terra. Aí ele pega e dá um benefício para alguém, um outro nobre. É sempre entre os nobres aqui, tá? O que eu estou explicando. Então eu sou suzerano, eu sou um nobre, eu tenho uma terra. Para me tornar suzerano de alguém, eu preciso dar alguma coisa para essa pessoa. Eu dou um benefício para ela. Ou seja, pode ser um feudo, pode ser um casamento, pode ser algum benefício. E aí essa pessoa me oferece um auxílio, ela me oferece uma fidelidade militar, é um outro nobre. Então eu tenho uma terra grande, aí eu peguei um pedaço da minha terra, um feudo, né, e falei para esse nobre, ó, vocês podem ficar ali com aquela parte ali para vocês podem morar ali, a terra continua sendo minha, mas tudo aquilo é como se, você pode administrar como se fosse teu. Aí esse nobre que vai me ajudar, ele se torna o meu vassalo. Eu sou suzerano porque eu dei algum benefício para ele. Ele é meu vassalo porque em troca desse benefício ele jurou fidelidade militar a mim. Aí eu posso fazer esse cara um cavaleiro, né? Acontece uma cerimônia de homenagem ali e tudo, e esse cara então ele presta fidelidade militar. Quando eu quiser me proteger, invadir algum lugar, precisar de alguém para me ajudar em alguma treta, eu vou acionar esses vassalos que eu tenho. Eu posso ter mais de um vassalo. Eu tinha uma terra muito grande, eu dividi, fiz várias famílias que vão me ajudar, e essas famílias têm seus nobres guerreiros. Quando eu arrumar uma treta, uma confusão, eu aciono esse sistema de aliança, esses caras eles vêm no meu auxílio, né? Tinha uma reunião que eles faziam para combinar isso, que chamava concílio. Então juntava um dia na casa de alguém, tomava uma e falava, estou pretendendo fazer uma guerra ali para tomar a terra daquele cara. Então você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Então você tem um suzerano e um vassalo. Pode ser que esse vassalo desse suzerano pegue a sua terra, que também pode ser grande, né, aquele benefício que ele tomou, ou ele oferece um casamento, e ele faz um vassalo também. E aí ele se torna suzerano de alguém. Então você tem um vassalo de um suzerano, e esse suzerano é vassalo de um outro suzerano. Ou seja, ganha nessa história quem conseguir fazer os casamentos certos, as alianças certas, as parcerias certas, entendeu? Só que toma cuidado porque assim, esses nobres guerreiros, né, que estão estabelecendo essa relação entre eles, essa ideia de suzerania e vassalagem é uma ideia só entre os nobres. Os servos, os pobres não entram aqui, são os nobres.
Você fala assim, mas não estou entendendo, por que um nobre dá uma coisa para outro? Porque tem nobre que tem mais coisa, tem nobre que tem menos coisa, tem nobre que só tem sobrenome. Ele nasceu ali, o irmão dele mais velho ficou com tudo, ele só tem um sobrenome, mas ele ainda não tem a terra dele, né? Então nessas guerras, nessas conquistas, nessas pilhagens que eles vão fazendo, eles podem fazer arranjos ali entre os nobres que vão fortalecendo. Alguns grupos eram mais fortes do que outros, algumas alianças são mais bem pensadas do que outras, né? Mas é importante você lembrar que essa relação de suzerania e vassalagem, né? Essa ideia de aliança militar, de fidelidade militar, ela é uma aliança só entre os nobres. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que funciona com relação aos servos, tá? E uma coisa que é interessante é assim, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Então imagina assim, ó, tem o César, o João e o Pedro. Eu ofereço uma terra como um benefício para o João. O João se torna meu vassalo. Eu sou suzerano dele. Quando eu tiver uma treta, eu chamo ele, ele me ajuda porque eu dei um benefício para ele. Beleza? Só que o João pegou essa terra que eu dei para ele, pegou um pedaço e deu pro Pedro. O Pedro ficou devendo pro João. Tipo assim, ó, o Pedro tem que ajudar o João. Então, quando eu entrar numa guerra, eu não posso virar pro Pedro, pulando o João, e falar, Pedro, ó, essa terra que você ganhou que foi do João, foi eu que dei para ele. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar essa hierarquia das alianças. Então, eu aciono o Pedro e o Pedro pode... eu aciono o João e o João pode acionar o Pedro. Então, eu falo, ô João, tem uma guerra para eu ir amanhã, eu preciso resgatar meu filho, que não sei o que e tal. Aí o João fala, beleza, eu vou com você. Vai todos os nobres aqui de casa, a gente vai guerrear junto. Só que, putz, eu acho que lá vai ser uma treta feia, então eu vou levar a força. Aí o João chama o Pedro. Ô Pedro, ó, tô precisando da tua ajuda aqui. Ah, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá ajudar o meu suzerano, que é o César. Mas quem tá mandando nesse cara lá da ponta é o João. O João manda no Pedro, eu mando no João. Não é que manda, né? É uma troca. Em troca de um benefício, né? de um título, de um casamento, de uma promessa, de uma terra, você jura fidelidade militar para alguém, tá? Mas a principal característica aí é com certeza a fragmentação política desse feudalismo entre os nobres. Então esse é o arranjo que eles estão fazendo. Agora, uma coisa que é interessante, só para finalizar essa primeira parte do vídeo, é que, cara, esse lance de ser nobre, guerreiro, cavaleiro, putz, isso mexe com a cabeça das pessoas, né? E, aliás, é muito que a gente guarda da Idade Média, do feudalismo até hoje. Então, esse ritual de fazer um cavaleiro, né? Então, quando você se torna um nobre guerreiro, você é sagrado, tem a sagração, né, do cavaleiro, aí a pessoa vem, te faz cavaleiro, existe uma homenagem ali que é feita, tal. Essa ideia do cavaleiro, ela é... O cavaleiro, ele é um modelo idealizado, então, dentro do feudalismo. Seria como um modelo daquele que é o mais importante, o poderoso, ou o corajoso, o valente nessa história. É um pouco daí que a gente tira todo esse imaginário e essas histórias da Idade Média. Beleza? Então, o que nós falamos aqui nessa primeira parte? Fiz com vocês uma revisãozinha da última aula. Apresentei para vocês mais ou menos o cenário aí, de onde nós estamos falando, quando e como é que era a vida lá. E aí eu apresentei aqui o primeiro ponto da economia, que era extremamente ruralizado, e um feudo tem que ser autossuficiente, né? E agora nós falamos da política, que é a principal característica, que é uma política fragmentada. E aí tem essa relação entre os nobres, os que têm as terras, né, e são guerreiros, que é a relação de suzerania e vassalagem. Beleza? Dá uma olhada depois no livro-texto, pega os detalhes dessa história. Eu vou pausar aqui agora para fazer a segunda parte do vídeo. Valeu!